Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Eu sou o professor Fábio Regioli, né? Vamos colocar no quadro aqui só para a gente relembrar algumas questões, ok? Essa aula, só para a gente mais uma vez deixar claro, ela seria ministrada pelo professor Everton e pelo professor Henry, mas por outras atividades relacionadas na instituição, os professores não estão, estão na instituição, mas não estão aqui hoje para ministrar esse conteúdo relacionado à disciplina de marketing, perfeito? Então eu, professor Fábio Regioli, irei trabalhar nossa última entrada, nosso último assunto relacionado às questões da disciplina de marketing. Vamos só colocar aqui então no próximo slide para a gente ver aí o que nós iremos trabalhar. Hoje, no nosso quarto encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões das métricas de marketing, perfeito? O que seria essa questão da métrica de marketing? A gente vai então tentar aqui pensar nessas medições, ou como eu consigo, vamos colocar assim, medir algumas ações relacionadas aos conteúdos de marketing, ou seja, as estratégias que vocês criam e as aplicabilidades dessas estratégias junto ao mercado. Então, a partir do momento que você consegue ter essas ideias e colocar isso em prática, você tem que buscar esses resultados, né? Tentar entender, ou melhor, ver se o mercado está assimilando todo esse questionamento na qual você propôs, perfeito? Então é isso que a gente vai tentar direcionar o nosso encontro de hoje. Vale lembrar, que nós trabalhamos aí três assuntos anteriores, onde a gente fez uma análise, vamos dizer assim, de mercado, onde a gente começou a pensar, entender e compreender tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, viu que essas forças que estão dentro desse ambiente, não vamos nem colocar como fraqueza, mas essas forças que estão dentro do ambiente, elas podem me ajudar, podem me atrapalhar. Então, eu tenho que começar a medir isso, tenho que começar a analisar, ver que realmente dá para ser feito de forma positiva ou negativa, ok? Num segundo encontro, nós começamos a entender toda essa questão comportamental. Realmente verificar o que o meu consumidor pensa, da forma que ele pensa, como ele age, por que ele age, como ele trabalha, vamos dizer assim, todas as suas ações no ponto de venda. Então, é de extrema importância o profissional de mercado conhecer, vamos dizer assim, e analisar essa questão comportamental dos consumidores. Então, essa foi o nosso segundo encontro. Num terceiro encontro, nós trabalhamos com toda a questão do sistema de informação de marketing, o SIM. Então, a gente viu ali a importância da pesquisa, falamos um pouquinho ali sobre a questão do CRM, a sua importância, a questão do relacionamento, enfim. Fizemos todo esse apanhado para que nós possamos chegar hoje no nosso quarto encontro e fazer vamos dizer assim, uma leitura de tudo aquilo que foi trabalhado, para a gente realmente compreender e fazer uma junção de todos os elementos que trabalhamos em 3 aulas, para que nós possamos hoje, talvez com toda essa questão de medição, de tentar entender aí como funciona, se está dando tudo certo ou não, dentro dessas questões das métricas do marketing. Legal? Então vamos tentar compreender o que nós iremos trabalhar aí no nosso encontro de hoje. Vou convidar vocês aí para ir mais uma vez para o slide, para a gente verificar o que será trabalhado. Então nós estamos aí fechando o nosso quarto encontro, Hoje nós estamos fechando. Vamos ver o que nós iremos trabalhar. Nós vamos tentar entender aí a aplicabilidade, o conhecimento dos principais indicadores de marcas, Isso é muito bacana para a gente tentar entender, verificar a importância das marcas hoje relacionadas ao mercado e que auxiliam os profissionais a mensurar o resultado da empresa, Então, hoje, o conteúdo dessa unidade abordada são questões relacionadas às métricas de marca, métricas de mercado, métricas financeiras, pensar nessa questão de métricas de vendas, de mídia e de web, ou seja, vamos pegar alguns assuntos que a gente já trabalhou, e vamos começar a juntar e verificar como nós podemos trabalhar todos esses conceitos de medições realmente, dentro do mercado. E como a gente sempre fala, essa unidade aqui vai nos convidar a refletir sobre a necessidade de monitorar e mensurar as consequências sobre as ações e estratégias de marketing e também sobre a importância de se ter realmente indicadores que possam guiar todo esse planejamento e todo esse conhecimento, e principalmente verificar se as execuções relacionadas aí junto àquilo que você cria no marketing, estão dando resultados. Vamos só abrir um parênteses aqui para a gente começar a relembrar, que nós estamos trabalhando com uma metodologia um pouco diferenciada, que é a metodologia KLS, na qual vocês já estão habituados, onde vocês pegam aí todo o conteúdo relacionado ao seu livro didático, que é o grande chefe dentro dessa questão, e já estão preparados aí para que nós possamos discutir alguns assuntos relacionados à disciplina de hoje. Nós não vamos mudar essa metodologia dentro dessa quarta aula, a gente vai seguir a mesma trilha, onde nós vamos verificar o quê? Trabalharemos com um caso, como a gente viu no começo,
das três, começo que eu digo as 3 primeiras aulas, né? E onde nós iremos trabalhar esse caso. Em cima desse caso, nós iremos tentar buscar soluções ou orientar você, aluno, né? Já que as soluções já deveriam estar prontas, principalmente aí, né? Dentro dessa questão estratégica, para que você possa direcionar o nosso case aqui, ou o nosso consumidor, no caso, né? Pensando como uma forma de assessoramento, para que ele possa aí ter um resultado junto ao seu mercado-alvo. Perfeito? Então, para a gente começar a pensar dentro dessas questões, vamos analisar o próximo slide aqui para ver quais são os conhecimentos prévios na quais vocês teriam que ter, né, ou já tenho, na minha visão, né, alguns desses assuntos, para que nós possamos trabalhar. Então, o primeiro assunto aqui, nós defendemos, né, e nós explicamos, passamos por toda essa questão, que foi o SIM, né, que foi o Sistema de Informação de Marketing, onde a gente trabalha toda essa questão da pesquisa, a forma de buscar, como se busca e assim sucessivamente. Tá? Para o segundo conhecimento prévio aqui, nós vamos falar um pouco dessas métricas de marcas e de mercado. Vamos também falar aí sobre as métricas financeiras, né, em relação ao marketing, as métricas de clientes e, por último, aqui as métricas relacionadas às mídias e à web. Lembrando que, né, esse assunto aqui, ó, nós discutimos também em uma das nossas teleaulas. Perfeito? Talvez aqui um pouco de diferenciação em relação ao conteúdo, mas que você já buscou, seria a parte de finanças, seria um pouco essa questão da parte aí de marca e etc. Ok? Então, para a gente começar a desenvolver todo esse conteúdo, ou tentar começar a pensar na aplicabilidade do que nós iremos discutir hoje, nós vamos ver então com quem nós iremos trabalhar. Quem é a empresa, ou qual é a empresa ou segmento de mercado que nós vamos fazer assessoria na aula de hoje. Vamos voltar ali no slide e vamos tentar entender um pouquinho. Então, hoje, né, pensando em toda essa questão geradora aí de aprendizagem, nós temos o quê? Que auxiliar aqui, ó, perdão, uma rede de supermercados para estabelecer indicadores e as suas métricas de marketing, tá? Então, nós vamos trabalhar com esse cliente aqui, o supermercado chamado Compre Mais. Dentro de todo esse contexto, você, aluno aqui, ó, vai desenvolver um modelo formal de medição de indicadores para a rede de supermercado na qual nós citamos aqui. Então, esta unidade, né, vai nos convidar para refletir sobre a necessidade e de monitorar e mensurar quais são as consequências sobre as ações e as estratégias de marketing e também sobre a importância de ter indicadores que possam aí ajudar você em todo o seu planejamento estratégico, perfeito? Então é isso que nós vamos começar a trabalhar, é isso que nós vamos começar a pensar dentro de todo esse questionamento, ou seja, a gente já tem um embasamento muito amplo em relação a tudo aquilo que nós vamos trabalhar, né? Dentro da questão do marketing, você já tem, vamos dizer assim, um pouco de conhecimento, né? Dentro da questão do SIM, que é o Sistema de Informação, e aí nós vamos tentar apresentar aqui algumas outras alternativas para que vocês possam criar realmente todo esse questionamento, né, em relação ao nosso assessoramento, que seria o Supermercado Compre Mais. Ok? Como de praxe, então, vamos colocar aqui já a nossa cápsula número 1 para vocês começarem a entender um pouco do que será trabalhado nesse conteúdo. Vamos lá? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Muito bem, aluno. Então vamos ao nosso primeiro desafio aí, né? E o que será que a gente vai fazer em relação ao Supermercado Compre Mais? Vamos ali para o slide, vamos tentar entender um pouquinho quem que nós iremos ajudar e de que forma nós iremos aí orientar essa questão do Supermercado Compre Mais. Então aqui nós já temos o nosso cliente, né? Que é o objetivo da aula de hoje, que é realmente ajudar e se assessorar essa rede de supermercado chamado Compre Mais. Então o que nós iremos trabalhar, né? Primeiro, nesta sessão, você deve desenvolver as métricas de marketing de mercado para a rede Compre Mais. Então, devem ser estabelecidos aqui os indicadores mais importantes de marca e de mercado. E aí você vai justificar essa escolha e montar um plano de ação
para a mensuração dos mesmos, tá? Então aqui é uma primeira etapa. Segundo aqui, ó, o plano de ação na qual você vai realizar deve conter os indicadores de marca e de mercado a serem analisados e como serão mensurados, e qual a periodicidade e a utilização dos resultados para a sua empresa, ok? Então é isso que nós iremos, né, que você vai tentar aí desenvolver no decorrer aí dessa situação, problema número 1. Lembrando que no finalzinho a gente vai tentar buscar algumas respostas aqui junto à Câmara de Documentos para ver se bateu realmente as ideias na qual você estava pensando para assessorar realmente aqui a rede de supermercados Compre Mais, ok? Para a gente começar a pensar então, vamos colocar o primeiro objetivo dessa aula. Vamos tentar pensar nessa questão do market share, né? O que seria market share? A gente sempre fala de uma forma talvez simples, que seria a sua participação de mercado. Então é entender aonde ou qual fatia de mercado você obtém através de estudos, tá? Vamos agora sim colocar um slide ali só para a gente compreender um pouquinho. E aí a gente tem aqui então, ó, essa questão do market share, tá? Então o market share nada mais nada menos é do que a sua participação lucrativa. É isso que a gente tem que pensar de mercado, tá? Então tem que gerar lucro essa participação de mercado. É entender que, né, que você vai ter que buscar, que você vai ter que disputar espaços com os seus concorrentes. Perfeito? Então vamos imaginar aqui, ó, que você tenha, né, já que a gente está falando de supermercado, vamos pegar um exemplo aqui relacionado a ele. Vamos imaginar que o supermercado que a gente citou aqui, o Compre Mais, né, abra e ele vai ter isso dentro do supermercado, um espaço para bebidas, no caso a cerveja. Então vamos imaginar que a sua marca de cerveja queira participar, vamos dizer assim, da vida ativa do supermercado Compre Mais. E para você entrar ali e ser reconhecido, vamos dizer assim, perante seus concorrentes, você vai ter que ter um market share dentro desse mercado. Ou seja, a sua participação lucrativa nesse mercado, ela tem que existir. Senão você vai ser uma simples marca colocada ali no canto, tá? Então você vai ter que brigar com outras empresas por esse espaço. É fácil? Não é fácil, porque você vai ter que não só, vamos dizer assim, conseguir um espaço muito amplo, mas vai ter que colocar, e a gente já viu outras questões relacionadas, a parte da comunicação muito forte, para que o seu consumidor ele consiga o quê? Lembrar da sua marca antes da marca do concorrente. E se ele tem uma lembrança de marca muito forte, você consegue talvez ter uma participação de mercado. Não vamos colocar, né, ou tentar confundir talvez, que uma marca lembrada tenha participação de mercado muito forte. Às vezes pode ser o contrário. Às vezes existe uma marca aí que tem uma participação de mercado muito grande, né, ela vende, mas as pessoas às vezes não ligam um nome a ela, né? Então a gente começa a ter aí alguns produtos que viram sinônimos de marca, mas a gente pode explicar isso aí quando a gente for tratar do assunto. Beleza? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Teve um assunto bem bacana, eu acho que a nível de conhecimento também, de alguns estudos americanos, tá? Então, assim, eu não consegui ainda ver nada no Brasil, de 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, sendo trabalhado dentro da literatura. Mas já existe um grupo de pesquisa, né, de pesquisadores de marketing nos Estados Unidos, que eles estão trabalhando com uma outra vertente. Então, aqui a gente está falando de market share, que é a participação lucrativa, tá? Dentro dos Estados Unidos hoje, né, do mercado americano, eles estão com uma perspectiva já, né, de estudo de um assunto chamado pocket share. Tá? O que significa um pouco essa questão do pocket share? Então é assim, se eu penso aqui no todo, né, trabalhando com marcas iguais, vamos dizer assim, de segmentos iguais, todo mundo brigando ali pelo mesmo espaço, né, ou pelo consumidor final, quando a gente parte para essa ideia do pocket share, nós estamos brigando pelo mercado, mas com marcas de segmentos diversos. Vamos pensar de uma seguinte forma, né? Imagina você, né, trabalhou lá o mês inteiro e resolveu, e sobrou, desculpa, lá uma certa quantia em dinheiro, tá? Vamos imaginar esse exemplo. Aconteceu, sobrou essa quantia X em dinheiro. Aí você pensa, né? O que eu posso fazer com essa quantia X? O que eu posso adquirir? Eu posso comprar, não sei, uma viagem, eu posso comprar uma roupa, eu posso comprar um telefone novo, eu posso comprar um curso, por que não? Pensar nessas questões. E aí eu tenho aqui, ó, 4 produtos diferentes, de 4 segmentos diferentes que estão brigando hoje por aquela sobra, vamos dizer assim, do seu salário. Aquele dinheiro que sobrou, que realmente você vai investir em você. Então hoje já existe esse tipo de estudo no mercado americano. Ou seja, além de brigar por aquela quantidade de mercado que a gente viu aqui no market share, hoje eu estou brigando também por aquela quantia
que está, né, de certa forma, sobrando no bolso do consumidor e não necessariamente eu brigo com uma outra empresa do mesmo segmento. Eu estou brigando aqui com empresas de segmentos diversos, que não tem nada a ver comigo. Eu vendo celular, eu não vendo viagem. Mas eu vou brigar com esse cara para ter esse consumidor. Mas como eu disse para vocês, talvez a nível de curiosidade, para a gente entender um pouco que está rolando essa mudança, né, no mercado global, e ainda eu não vi, de verdade mesmo, nada correlacionado à questão do pocket share ainda, né, com autores brasileiros e fundamentando essas questões aí de assuntos brasileiros, perfeito? Mas para a gente hoje, então, a gente entende essa questão da participação lucrativa, lógico, né? Quando uma empresa tem maior porcentagem de participação lucrativa, ela tem maior rentabilidade. E se a gente fosse analisar uma questão aí relacionada aos pesos de marketing, ao composto de marketing ou mix, o preço, né, ela vem baseada nessa questão do market share. Ou seja, quanto mais tempo você tiver de participação de mercado, maior será a sua lucratividade. Então, o P de preço, ele trabalha muito focado nessa questão aí de market share, de participação, de busca de mercado, enfim, e assim sucessivamente. Perfeito? Vamos trocar aqui então, vamos falar um pouquinho dessa questão de valor de mercado, e aí eu uso, né, junto ao professor Henry e ao professor Everton, uma citação aqui, de um autor chamado Faria. O que o Faria diz em relação à questão de valor de mercado? Ele cita o seguinte, né, pode-se dizer que o valor de mercado é o preço, lógico, de um bem ou um serviço que pode ser ofertado para o seu consumidor. Beleza? Só que aí a gente tem que pensar o quê? Essa oferta, vamos dizer assim, né, desse bem ou desse produto ou serviço, ela está relacionada à demanda, vamos dizer assim, do mercado na qual está inserido. Então a gente tem que pensar no quê? Quando a gente fala nessa questão de valor, ou uma das questões de valor que a gente pode abrir aqui o leque para tentar discutir, é em relação a essa questão do preço, né? Ou seja, se um mercado tem uma procura muito grande para um determinado produto, e esse produto é um produto escasso, talvez o preço possa ser um pouco mais elevado. Né? Mas se existe uma procura ou não existe uma procura, vamos dizer assim, invertendo o caso, né, por determinados produtos, o preço pode abaixar. Então é isso que a gente tem que fazer essa análise da demanda. O primeiro passo é realmente entender como o mercado está reagindo, de que forma o mercado está reagindo por determinados produtos. Vamos voltar um pouquinho, entender que a gente falou um pouco sobre essa questão do ciclo de vida de produtos nas nossas primeiras aulas, onde a gente pensa o quê? Quando o produto é lançado no mercado, o preço dele é um pouco elevado. Por que o preço é um pouco elevado, um preço é diferenciado? Né? Porque não existe concorrência. Então, nesse mercado, a demanda, através de uma ação de comunicação muito forte, né, ela vai começar a surgir. Por que ela surge? Porque as pessoas foram impactadas por ações de comunicação, né, começaram a pensar que esse produto é novo e ela não experimentou, e existe uma procura por esse produto. Tá? E aí ali o preço é um pouco elevado porque você tem que suprir custos que foram deixados no passado. Lembra, a gente saiu de uma fase de desenvolvimento para uma fase de introdução, onde o desenvolvimento aqui não gerou lucro para a sua empresa. E aqui você vai ter esse lucro. Perfeito? Outra questão acho que vale a pena a gente discutir e refletir realmente em relação à questão de valor é sobre as questões do comportamento do consumidor. Tá? E a gente trabalhou essa questão também. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender o quê? O que realmente o meu consumidor deseja. Talvez alguns produtos que ele acaba consumindo, para ele como consumidor, tem um valor agregado muito grande, que para você como consumidor não tenha, que para eu como consumidor não tenha. Então é isso que a gente também tem que começar a relacionar em relação a essas questões de valores, né? Então a gente entende a questão comportamental nesse exemplo, verifica o que realmente esse consumidor deseja, né? Quais são os seus objetivos em relação à compra, quais são os produtos que realmente ele quer ter, e aí ele começa, como consumidor, agrega valor a esses produtos, a essas compras. Tá? E talvez uma terceira situação que pode ocorrer dentro do marketing em relação ao valor são os produtos que você compra. Né? E aí aquele que você tem um certo apreço, aquele produto na qual o valor ele é muito maior em relação, né, ou fazendo um comparativo aqui, do que a questão financeira. Ou seja, o valor sentimental, o apego que você tem a ele, né, o apreço que você tem a ele é muito superior ao valor financeiro. E aí a gente pode falar talvez um exemplo de um carro. Talvez você tenha comprado esse carro, né? Ou esse carro tenha sido comprado por seu pai ou pelo seu avô, e foi o primeiro carro da família, e ele está até hoje, né, junto a você. E aí você faz o quê? Isso aqui não tem valor. O cara pode te oferecer o dinheiro que for, que você não vai realizar a troca, né?
dentro dessa questão. Ou seja, o valor sentimental é muito superior ao valor financeiro. Tá? Então, acho que dentro dessas questões aqui dá para a gente trabalhar 3 exemplos aí que a gente citou em relação à questão do valor de mercado. Cada um dentro, lógico, de uma situação diferenciada. Beleza? E o terceiro, acho que tópico para a gente trabalhar aqui é em relação à questão do brand equity, tá? Mas antes da gente falar dessa questão de brand, para a gente pensar nessa questão de valor de marca, vamos abrir um parênteses aqui também e citar uma autora que particularmente eu gosto muito de trabalhar, que é chamada de Clotilde Pérez. Tá? A Clotilde Pérez, ela não é, vamos dizer assim, uma pesquisadora da área de marketing, ela é uma psicóloga que trabalha muito com essa questão da semiótica. Tá? Mas ela tem um livrinho que eu acho fantástico, que fala sobre essas questões relacionadas à marca. E ela diz o seguinte, que hoje, e aí eu concordo muito com ela e começo a seguir esse caminho, essa trilha, porque eu acho que houve uma evolução dentro dessa questão do conceito de marca. A Clotilde Pérez, ela relata que a marca, ela não é mais considerada somente um símbolo, vamos dizer assim, ou um desenho, né, ou uma letra que simplesmente me diferencia do meu concorrente. Essa definição que eu acabei de dizer aqui é uma definição trabalhada pelo Kotler. Tá? Então, o que a Clotilde fala? Que além dessa diferenciação, que ela tem que existir, senão ficaria tudo muito igual, isso é fato, hoje nós sabemos que as marcas elas têm relacionamento, nós temos relacionamentos com as marcas, ou seja, nós temos uma questão de sentido muito implícito em relação à marca que eu consumo. Beleza? Então, nós temos sentimentos ligados à marca. E eu concordo muito com isso. Né? Eu compro determinada marca porque eu tenho um apreço muito grande por ela. Lógico que, em tempos de crise, marcas que não têm tanto, né, tanto conhecimento, elas acabam se sobressaindo. Ou seja, o consumidor acaba conhecendo marcas novas. Por quê? Né? Porque existe uma questão do preço muito envolvida. Por outro lado, se a gente for analisar, na questão de crise também, as marcas já estabelecidas no mercado ganham força. Então, a gente vai depender aqui de qual público a gente está escolhendo. Por quê? Né? Porque em tempos de crise, uma marca fortalecida, ela ganha a confiança do consumidor mais ainda. Ou seja, o dinheiro está escasso, né? Eu não vou arriscar em conhecer uma marca nova no mercado. Eu vou manter aquela marca que eu já tenho conhecimento, porque eu já conheço dos atributos, eu já conheço, né, de tudo aquilo que ela pode fazer por eu como consumidor. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam só um pouquinho, talvez seja um parênteses aqui bem amplo, para a gente entender um pouco dessa questão da marca hoje no mercado, onde a gente troca, né, essa questão de sentimentos com elas. Ou seja, eu compro porque eu gosto, eu tenho um apreço muito grande. Certo? Vamos colocar o slide aqui então e vamos entender um pouquinho sobre a questão do brand. Né? O brand equity nada mais é da questão da valorização de marca. Ou seja, quanto a sua marca vale realmente no mercado. Tá? Qual é o valor financeiro dela? E hoje a gente consegue medir, vamos dizer assim, através de alguns tópicos. Beleza? Através de algumas questões. Existe uma empresa inglesa, vou até colocar aqui o nível de curiosidade, tá? Chamado Interbrand. A Interbrand ela faz esse cálculo, vamos dizer assim, de valor de marca, tá? O que é Interbrand? Ó, vou até deixar o site aqui, interbrand.com. Lá você vai ver o ranking das 100 marcas mais caras do mundo. Beleza? Segundo, né, o relatório da Interbrand, que na minha visão é o mais confiável. O que ela faz para fazer um cálculo, vamos dizer assim, de marca? Ela começa a pensar em alguns atributos. Por exemplo, quanto essa marca é conhecida, aonde essa marca é vendida, o que ela tem, vamos dizer assim, né, de questões físicas envolvidas e assim sucessivamente. Mas para a gente tentar entender essa questão de valor de marca, nós temos que pensar alguns atributos. Por exemplo, quantas pessoas realmente são leais à minha marca? Né? O que as pessoas pensam em relação a ela? Qual é a consciência do nome? Né? Um fator bem complexo para se dividir, né? Para se questionar dentro do marketing, desculpa, que é a questão da qualidade perceptiva. As pessoas percebem o que quando ela compra a minha marca? Qual o tipo de atributo que ela vai? Né? O que ela associa à minha marca? De que forma? Né? Ela associa quando ela fala, por exemplo, em uma Nike, ela fala numa Adidas, ou ela fala numa Coca-Cola, ela fala numa Apple. O que ela está associando em relação a isso? E aí, lógico, outros ativos que a gente viu aqui, né, na questão da Interbrand, como até mesmo a questão da fronteira. Então, tudo isso a gente pensa para a criação de valor. Tá? E essa questão de valor, ela vai proporcionar aqui, ó, ao cliente alguns benefícios.
como, por exemplo, a interpretação dos procedimentos da marca relacionados às suas informações. É fácil buscar informação dela. Eu penso na confiança, vamos dizer assim, desse produto já estabelecido no mercado, e aí eu consigo, talvez, decidir sobre uma marca já conhecida em relação a uma marca totalmente desconhecida no mercado. Então, eu faço essa associação e faço essa compra. Ok? Junto à empresa, o que ela me propõe, uma marca bem estabelecida? Eficiência, vamos dizer assim, nas propagandas de marketing. Lógico, junto à questão da eficiência e eficácia, né? Eu vou ter resultados muito maiores. Penso aqui numa palavrinha muito bacana, chamada lealdade à marca, que pode me transformar aqui num advogado de marca, né? Ou num defensor. É o cara que defende a marca por todos os sentidos, né? Enfim, ele trabalha com essa questão. Posso trabalhar com uma margem de preço um pouco mais elevada, né? Não, vamos dizer assim, absurda, mas um diferencial. Penso aqui em extensões de linha, né, de marca, onde eu posso criar vários produtos e esses produtos terão uma facilidade de aceitação perante os seus consumidores. E a gente pode abrir um parênteses e pensar, vamos dizer assim, numa Coca-Cola com mais de 130 produtos em seu portfólio, né? E aí, quando ele lança uma extensão, coloca o símbolo da Coca, as pessoas já conhecem o produto. E por último aqui, eu penso numa vantagem competitiva muito mais ampla, ou seja, eu consigo ter um diferencial de mercado, perdão, perante aí, né, os meus concorrentes. Então isso a gente fala nessa questão de marca para ficar muito mais fácil, para ficar muito mais claro. Outro assunto bem discutido dentro dessa questão é a relação do top of mind, né, que é a questão da pesquisa de mercado. Tá? Como que funciona essa questão do top of mind? Acho que vamos colocar o slide aqui, acho que a gente já explica ali para ficar mais fácil. O top of mind nada mais é do que a lembrança, vamos dizer assim, dos seus consumidores perante a marca ou a sua marca no mercado. Tá? Só que existe um diferencial aqui para a gente trabalhar top of mind. Quando a gente trabalha essa pesquisa aqui, né, para você ser o primeiro, para você ser lembrado, não podem ter alternativas em relação ao produto. Ou seja, vamos usar o exemplo que está aqui. A gente está falando de iogurte, né? Se nós fizéssemos uma pesquisa de top of mind aqui agora, né, relacionado a iogurte, e perguntasse para você, quando nós falamos em iogurte, qual é o primeiro iogurte que vem à sua cabeça ou vem à sua mente? Né? A resposta talvez seria Danone, ou seria aqui o Batavo, ou o Nestlé, o Parmalat, enfim, o Itambé. Mas o que vale nesse tipo de pesquisa é a primeira resposta do consumidor, ou seja, pegando o que nós vimos no sistema de informação semana passada. Nesse caso aqui, os questionamentos são abertos, né? Trabalhando com a pesquisa quantitativa, eu preciso de quantidade de informações. Beleza? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está buscando informações. Eu não tenho questões fechadas, é aberta. Se eu te pergunto, você responde. Tá? E aí, a partir do momento que você respondeu, é a primeira alternativa que é válida. No segundo momento, você fala, não, quero mudar. Se for realmente um pesquisador sério, ele não faz a mudança. Tá? Perguntei sobre iogurte, a resposta veio Danone e ela vai ficar Danone. Mas eu não consumo Danone, veio à minha cabeça. Tudo bem. A gente está falando aqui de marcas mais lembradas. É o que vem realmente à mente do seu consumidor. Perfeito? Então aqui, acho que nós demos um resumo, né, de tudo aquilo que a gente pode trabalhar nessa situação, problema número 1. Tá, vamos tentar resolver aqui de uma forma, né, não tão dinâmica, talvez, essa questão da nossa situação, problema número 1. Dentro da situação, problema número 1, vamos colocar no quadro aqui, nós pensamos em algumas questões, né, para a gente desenvolver toda essa questão das métricas do marketing, né, da rede Compre Mais. Pensamos em ações de market share, de valor de marca, de brand. Pensamos aqui também num plano de ação de como serão mensurados, né, a sua periodicidade, a utilização dos resultados da empresa e assim sucessivamente. Então vamos para a câmera de documentos aqui, para a gente tentar buscar algumas relações, né? Algumas situações aqui em relação à nossa situação problema. Então, naquela anterior, primeiro, o que a gente sugere aí para você, né, aluno? Primeiro aqui, mapeie geograficamente as lojas no interior de São Paulo. Vamos lembrar que esse mercado ele está querendo ali, né, atender essa região. Isso vai servir para você o quê? Para você ter uma visão geral das distâncias e levar em consideração características diferentes das diversas regiões, ou seja, aqui eu já estou pensando um pouco nessa questão de comportamento do consumidor, né? Coisas que nós trabalhamos, coisas que você já tem um conhecimento prévio que pode te orientar aqui. Segundo, buscas referentes, né, na internet, a gente já viu isso aqui também, de empresas extremamente consolidadas em setor, né, de mercado.
que fazem aqui uma pesquisa periodicamente em relação aos seus resultados. Ou seja, disponibiliza esse tipo de informação, fica mais fácil para você ir buscar, tá? E aí eles citam um exemplo, aqui a gente pode citar um exemplo, como o Pão de Açúcar, né? Que é bem similar à questão aí do supermercado Compre Mais. Vamos colocar uma outra situação aqui para a gente tentar resolver a situação problema número 1, né? Onde nós vimos o quê? Após você levantar essas informações, defina quais indicadores que serão alvo dessa medição aí simática, né? Nesse momento é preciso analisar o que a empresa tem capacidade de medir. O que você quer realmente? Você quer medir como está o mercado? Você quer medir, né, a sua participação nele? O que você quer em relação a ele? Perfeito? No caso aqui da nossa rede de supermercado, ela está em um ambiente altamente competitivo, ou seja, existem várias empresas que estão aí buscando ou que já estão nesse mercado há muito tempo, com marcas extremamente fortes, beleza? Então pense nesses indicadores de mercado aqui, de marca que a gente acabou de ver. Por exemplo, qual é o retorno de investimento de marketing, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, a taxa de conversão, qual que é a participação de mercado, qual é o valor, né, de marca em relação a ela. E para o supermercado aqui também, você vai identificar e medir a eficiência das ações de marketing envolvidas, o nível de fidelidade dos seus clientes, locais onde as lojas são mais frequentadas pelo consumidor. Então dá para fazer essa análise, né, de frequência, de busca, pensar nessa fatia de marketing aqui de mercado, né, o market share da empresa no interior de São Paulo e como a marca é percebida, e aí tem um valor relacionado aí aos seus consumidores em relação a ela. Perfeito? Então essas são algumas ideias na qual nós trabalhamos para ver se está realmente vindo de encontro com aquilo que você trabalhou. Perfeito? Lógico, todas essas ideias aqui que a gente está lançando são ideias que estão disponíveis para você no seu livro didático. Então a gente não tirou nada aí, né, do que não estaria trabalhando no livro. Perfeito? Então aqui a gente encerra a nossa cápsula número 1 e eu convido você aí a trabalhar a cápsula número 2. Vamos lá? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos para a situação problema número 2. Vamos colocar aqui no nosso slide, vamos tentar entender o que nós iremos trabalhar nessa situação problema número 2. Tá? Então nós vamos trabalhar ainda com o supermercado Compre Mais, a gente já conhece um pouco da história dele. E o que nós iremos trabalhar então, né? Quais são as assessorias que nós vamos trabalhar? Nessa sessão aqui, você vai desenvolver as métricas financeiras que irão servir de indicadores para a empresa. No caso do supermercado Compre Mais. Então, elas devem ser estabelecidas, você vai estabelecer os indicadores financeiros e também os parâmetros para o planejamento e o fluxo de caixa da sua empresa, ou do caso da empresa aí, Compre Mais. E é importante, vamos colocar aqui, ao definir as métricas financeiras, você justificar o porquê você utilizou essa métrica aqui, tá? O porquê que você buscou, vamos dizer assim, utilizar esse tipo de ação. Então, nessa parte aqui, pessoal, a gente vai começar a entender quais são os retornos, vamos dizer assim, que a gente tem sobre alguns investimentos que nós fazemos dentro de alguma empresa. Seja ela do marketing, seja ela da questão de mídia, enfim. A gente vai tentar compreender aqui um pouquinho de como nós podemos fazer toda essa busca. Perfeito? O primeiro slide aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o retorno sobre investimento, que é o ROI. Tá? Então, segundo o Faria, que é o autor que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos começar a pensar da seguinte forma, né? O retorno sobre o investimento, ou ROI, nada mais é, né, do que o resultado de um investimento feito em algum projeto que você teve. Perfeito? Seja ele relacionado ao seu produto, seja ela uma estratégia que você investiu, seja ela uma questão de comunicação e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala nessa questão do ROI, nós vamos pensar no quê? Que você vai fazer uma análise em relação ao desempenho das ações que você realizou no mercado. Perfeito? Vai verificar realmente se tudo aquilo que você criou,
está impactando dentro do público-alvo, ou seja, as estratégias que você cria, acho que é melhor a gente falar de uma forma mais simplificada, tudo aquilo que você cria, ele é feito para quem? Para atingir um público-alvo de mercado, para atingir realmente aquele público que você criou. Então, quando você começa a pensar dentro dessas questões aqui, você tem que começar a ter essa medição. Será que aquele produto que eu estou criando, né, que eu desenvolvi, que eu introduzi ele no mercado, que já está numa fase de crescimento, que já começou a aparecer aquela questão da concorrência, será que ele está dando um resultado junto ao meu público-alvo? Perfeito? E o ROI, ele te dá essas questões. Então, você vai começar a medir realmente se aquelas ações que você está criando estão tendo impactos lá junto ao seu público-alvo. Perfeito? Segundo tipo de métrica aqui que nós vamos trabalhar, vamos colocar aqui no quadro, é chamado de payback. Na verdade, o payback nada mais é, né, do que o tempo que a sua empresa irá demorar para obter de volta o investimento feito. Vamos pensar assim, ó, eu criei o produto, eu lancei esse produto no mercado, beleza? Só que ele não está tendo uma aceitação ainda. E através de algumas pesquisas realizadas, né, de um projeto que eu fiz, eu comecei a perceber que eu vou demorar aí 2 anos, né, para ter o retorno feito, vamos dizer assim, desse produto que eu criei. Sem deixar de honrar, lógico, os seus compromissos financeiros do cotidiano. Ou seja, eu tenho que ter um controle em relação a isso. Esse controle foi feito. Eu sei que eu vou demorar aí 2, 3 anos, vamos dizer assim, para tudo isso acontecer, né, para a gente ter esse retorno relacionado à minha empresa, né, ao produto que eu estou lançando, mas eu não posso esquecer aqui de deixar de honrar as minhas dívidas. Né? Eu comprei maquinário, eu comprei equipamento, eu tenho os meus funcionários que estão criando esse produto, então eu tenho que manter isso. Então a gente começa a dizer que o fluxo de caixa muito bem controlado aqui, ele tem uma importância muito grande para que isso aqui possa acontecer. Então eu vou controlar essa questão do fluxo de caixa de uma forma diferenciada, de uma forma muito mais aprimorada para que isso aqui tudo aconteça, para que eu possa realmente honrar tudo aquilo que foi comprometido. E por último, que nós temos aqui dentro dessas questões de métricas, nós vamos falar do ROMI. Né? O que seria o ROMI? É o retorno sobre os investimentos de marketing. Tá? Isso é o ROMI. Então, o ROMI aqui é uma outra forma, né, métrica que é muito importante e é um desdobramento do ROI que a gente viu sobre essa questão do investimento que a gente falou no primeiro ali. Então, o cálculo aqui é feito de uma comparação entre os ganhos da sua organização em relação aos investimentos feitos especificamente em marketing. Né? Isso vai auxiliar você na identificação e na influência de qual estratégia de marketing está dando aí resultados, tá? Dentro da sua empresa. A gente pode diferenciar o ROI do ROMI? Sim. Quando a gente fala em ROI, nós estamos pensando em qualquer tipo de investimento que a minha empresa realizou. Quando a gente fala em ROMI, nós estamos pensando nos investimentos relacionados ao marketing. Tá? Então, por exemplo, uma estratégia de marketing você vai criar, ou melhor, para a gente puxar um pouco do que foi trabalhado na aula passada. Tá? Você criou todo um processo de comunicação, investiu em uma mídia especializada que você fez uma pesquisa e viu que aquilo lá dá resultado. Tá? E aí a gente começa a medir lá e quando a gente chega lá naquele feedback, a gente começa a ter resultados ou não. É aqui que o ROMI vai entrar. Né? É aqui que o ROMI vai atuar. Para ele verificar se realmente aquelas ações de marketing que você teve, né, como ideia, estão dando resultados. Porque se ela não der resultado, é aqui que você vai fazer a alteração. Pera, vamos pensar. Né? Vamos parar tudo agora. Vamos analisar. Ó, eu fiz uma ação de comunicação, usei uma mídia, essa mídia não está dando resultado. Não está vindo procura por essa. Opa, vamos realizar uma pesquisa de mercado, vamos tentar analisar o que acontece e através dessa nova análise a gente pode criar uma nova vertente de comunicação, né, achando uma nova mídia. E aí sim eu faço uma nova medição. Perfeito? Então essas são algumas métricas aqui para a gente trabalhar essa questão relacionada ao investimento. Vamos então aqui para a nossa situação problema número 2, onde nós vamos estabelecer aqui os indicadores financeiros para a rede Compre Mais. Né? Vamos tentar entender quais são as métricas financeiras que podem ser utilizadas, como o ROI, como o Payback e como o ROMI. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez no início, vamos para aqui para a câmera de documentos e vamos tentar aqui ver algumas respostas correlacionadas a elas. Né? Então vamos ver aqui, ó. Nos últimos 8 meses, vamos diminuir um pouquinho aqui, né, para ficar mais fácil. A Estrela do Sol, que é uma empresa de setor de papelaria, vamos colocar o primeiro aí, que é o ROI, né, gastou 5 mil em conteúdos em redes sociais.
Então, esses posts deram um retorno de 150 LEDs, ou seja, as pessoas viram, convertendo por uma taxa de 10%, gerando aí 15 clientes. Esses 15 clientes tiveram uma média de pedido de 800 canetas, e as canetas têm um custo aí de R$1 cada, e serão vendidas, né, e são vendidas para o consumidor final, R$ 2,50. Então, se a gente for analisar toda essa questão aqui, a gente pensou que os custos desse produto com receita bruta, né, fazendo um comparativo, são de 15 pedidos vezes 800 produtos a R$ 2,50, 15 pedidos vezes 800, né, a R$1, dando aqui, né, R$18 mil. Uma receita líquida, investimento em marketing, investimento em homem, de 18 mil menos os 5, tentando aí, né, R$5 mil, 260% de retorno. Tá? Dentro dessas questões do marketing, esses 260% dizem que cada real gasto em conteúdo para as redes sociais trouxe um retorno de R$ 2,60. Beleza? Então aqui a gente tenta entender qual é realmente a questão do custo-benefício, se realmente vale investir em alguns lugares ou não. Perfeito, pessoal? Dentro dessa questão, então, nós voltamos aqui já, né, para a gente pensar um pouco dentro dessa situação problema número 3. Né? Então a gente fecha aqui essa situação problema número 2 e a gente parte para uma nova etapa, onde a gente vai tentar entender essa situação problema número 3. Vamos lá? Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Muito bem, pessoal. Então agora a gente parte para uma nova etapa, onde nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação problema número 3. Vamos colocar o slide aqui, vamos tentar entender. Né? Lógico, a gente está continuando aí a falar um pouco sobre, né, o nosso supermercado, que é o nosso cliente de hoje, e o que a gente vai fazer para tentar ajudar esse cliente a comprar mais. Primeiro, nessa etapa aqui, ó, nós vamos desenvolver, né, as métricas de vendas que servirão de indicadores para que a empresa compre mais, o supermercado compre mais, entenda melhor seu público, entenda melhor a rentabilidade que ele promove para a sua empresa, bem como seu perfil de consumo. Então, estudando esses quesitos, nós vamos conseguir identificar junto à empresa Compre Mais quais são os perfis específicos de clientes, tendo como base aqui a relação financeira e de consumo entre eles, né, entre o consumidor e a empresa, criando a curva ABC de clientes mediante, né, estes critérios. Perfeito? Então é isso que a gente vai tentar trabalhar, tá? Dentro dessa questão. Então o primeiro tópico que nós teremos aqui para a gente começar a pensar é em relação à rentabilidade dos meus consumidores, para que a gente possa entender tudo isso que está acontecendo. Vamos para o slide aqui, vamos tentar entender um pouquinho. Então quando nós falamos em rentabilidade de clientes, nós vamos pegar aqui mais uma vez a citação, né, do Faria. E ele diz o seguinte aqui, ó, que a rentabilidade, para isso acontecer, é você necessita, na verdade, calcular, né, essa rentabilidade. Você vai fazer a rentabilidade e agrupar, vamos dizer assim, por segmentos de clientes, ou seja, nós já vimos a importância da questão comportamental. Eu faço essa questão de agrupamento de clientes em categorias a partir, né, do que foi definido. Assim será possível customizar, e guardem essa palavrinha porque ela tem uma importância muito grande dentro do marketing, principalmente quando a gente fala de produto, o atendimento, os serviços, além de desenvolver ações que promovam mudanças em relação à empresa, seus clientes e buscar essa questão de clientes menos rentáveis. Então, quando a gente começa a pensar nessa questão de customização, a gente volta um pouco e vê toda a questão relacionada ao CRM. Tá? Por que a gente vai partir para o CRM aqui? Porque através das informações retidas no Customer Relationship Management, ou seja, as informações que eu obtive dentro daquela questão do banco de dados e alimentadas, a gente começa a entender que dá para se trabalhar clientes de formas diferenciadas. Todo mundo tem o mesmo gosto, todo mundo talvez, né, tenha as mesmas características. Eu segmento, né, crio segmentos de mercado e atendo esses segmentos de mercado. Como eu faço isso? Né? Através de um CRM ativo. Mas aqui a gente começa a pensar também da seguinte forma.
quando eu tenho informações iguais, de clientes iguais, consumidores com características semelhantes, eu consigo atender de forma padronizada, de forma customizada. Eu faço o quê? Do jeito que o cliente realmente deseja. Tá? Então é isso que a gente começa a pensar. E no finalzinho dessa citação aqui, o Faria diz o seguinte, né, que até com essas informações, quando eu tenho essas informações extremamente ricas, eu consigo descobrir quem são os meus clientes mais rentáveis e fazer trabalhos em cima desse cliente, que é o cliente que eu não posso perder, e também tem informações sobre clientes menos rentáveis. E através dessas informações de clientes menos rentáveis, eu consigo fazer o quê? Criar, né, ações para que eles possam ali, começar a adquirir meu produto, começar a adquirir meu serviço e voltar, por que não, à base, né, de clientes rentáveis. Então é isso que a gente tem que começar a pensar e o CRM te dá essas informações. Perfeito? Outro aspecto que a gente tem que trabalhar aqui também, quando a gente fala em rentabilidade, é pensar aqui no ticket médio. Vamos colocar aqui no slide e vamos tentar entender um pouquinho, né? Quando a gente fala nessa questão de ticket médio, a gente está pensando em rentabilidade de cliente, ou seja, é pensar aqui, quanto realmente o meu cliente gasta, né? Qual é, vamos dizer assim, o volume que ele gasta. Pode ser definido aqui como o valor médio de compras por consumidores, né? O que é encontrado a partir da média entre o total de vendas e o volume de clientes, né, que compraram. Ou seja, eu faço aqui algumas métricas, né? Por exemplo, tem o supermercado lá, né? Eu posso pensar que meu cliente ele vai 12 vezes ao ano no supermercado, gastando em média aí, de R$500. Então é isso que a gente tem, né? Dentro dessa questão, ou seja, o cliente ele vai gastar R$6.000 ano, se eu fazer esse cálculo anual. Mas sei lá, posso pensar que o ticket médio dele, ou a vinda dele do meu supermercado, sejam 2 vezes por cliente. Então eu tenho aqui 24, se for 3,36, enfim, tá? Então é isso que a gente tem que começar a analisar e pensar. O mais bacana, que eu sempre relato para os alunos, é que a gente tem que estipular aqui uma meta, né? Ou uma média de quanto será trabalhado. Por exemplo, eu quero fazer esse cálculo aí em relação, né, ao ticket médio de clientes de 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses, enfim. É isso que a gente tem que levar em consideração por determinados períodos. Perfeito? Então aqui a gente já sabe de que forma trabalhar um pouquinho que dá para ser calculado. Existe um cálculo muito bacana para a gente saber quanto que custa um cliente. Né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse cálculo de ticket médio, como a gente colocou ali de 1 ano, vai multiplicar pela vida útil do seu cliente e através disso você tem um resultado de quanto esse cara gasta. Lembrando que a vida útil pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser 15, 20, 35, enfim, tem que ser repensado. Lembrando sempre que, né, existem alguns fatores que vão, né, direcionar essa questão. Mas aqui a gente começa a entender que o público brasileiro, vamos dizer assim, de uma certa forma, como a gente abriu ali em aulas passadas, ele está envelhecendo, né? Quer dizer, nós vamos ter vidas mais longas, não que nós estamos envelhecendo, a gente vai viver mais, tá? Então a expectativa está batendo quase de 80 anos. Então imagina esse cara consumindo seu produto durante 50 anos, 60 anos, 70 anos que seja. Então é isso que a gente tem que começar a analisar quando a gente fala muito dessa questão aí, né, do ticket médio, ok? Outra questão que a gente vai falar aqui é em relação ao número de visitas. Vamos colocar no quadro aqui antes da gente resolver a nossa situação problema número 3. Então, o número de visitas ou de vendas. O que a gente pensa sempre nessa questão? Que é qualquer atitude do profissional de vendas relacionada a buscar negócios. E ela pode ser entendida como buscar realmente oportunidades existentes dentro do mercado. Às vezes ninguém enxergou determinado local e esse vendedor, pelo seu expertise, né, pelo seu conhecimento, ele consegue enxergar uma oportunidade de mercado onde ninguém enxergou, né? É pensar na teoria do Blue Ocean, onde nós temos aqui 2 oceanos, um oceano recheados aqui de bolinhas azuis, beleza? Mas tem um oceano ali, que não tem nada, né? Então por que eu não posso ir lá? Por que eu não posso colocar as bolinhas azuis nesses espaços aqui, onde não existe nada e talvez buscar uma oportunidade muito grande de mercado? É isso que a gente tem que pensar. Então, esse número de visitas de um vendedor ao seu cliente pode ter significado, ou seja, o número de oportunidades que estão sendo desenvolvidas e que talvez ninguém nunca percebeu. Né? Para a gente tentar entender, eu faço um cálculo aqui entre os números de clientes a serem visitados dividido pelo número de vendedores, e aí talvez eu tenha um número muito mais amplo aí de visitas que foram feitas. Vale lembrar o seguinte, né? Que nós temos aí hoje um mercado imenso.
tá? Que podem ser abordados. Como a gente falou, talvez pessoas enxerguem oportunidades onde outras não enxerguem. E a oportunidade sempre está aí. A oportunidade não bate mais na minha porta, ela está no mercado disponível para que eu possa utilizar, para que eu possa verificar. E quando a gente fala em oportunidade dentro do marketing, a gente sempre pensa o seguinte: por que determinadas pessoas enxergam algo que eu não consigo enxergar? Porque ela percebeu a oportunidade de mercado muito antes do que os seus concorrentes, criam produtos e serviços e tem sucesso garantido em relação a ela. Ok? Vamos aqui então para a gente tentar resolver a nossa situação problema número 3. Tá aí, ó, nessa sessão, né? A gente identificou as métricas de vendas junto ao supermercado Compre Mais e a gente pensou em desenvolver algumas métricas, como a rentabilidade dos seus consumidores, o ticket médio, o número de visitas, perfeito? Então vamos colocar aqui na câmera de documentos, ó. Primeiro, né? Vamos pensar nessas situações aí. Você vai identificar as atividades necessárias para atender os seus consumidores. Tá? Depois, você identifica quais são os recursos que a empresa tem em relação, né, ao desenvolvimento dessas atividades que você levantou. Identifica o consumo de cada uma dessas atividades por parte dos seus consumidores e segmenta os clientes a partir de rentabilidade. Tá? Se você segmentar, fica mais fácil criar, vamos dizer assim, ações para essa questão. Vamos para outra aqui, ó. Dentro dessa questão da curva ABC, né, de segmentação de mercado. Primeiro, segmento número 1, clientes extremamente rentáveis, serviços oferecidos equivalentes às demandas dos clientes. Segmento número 2, com uma rentabilidade um pouco menor, né? Você vai exigidos, né? Os serviços que esses clientes exigem não vão atingir, vamos dizer assim, talvez outros clientes, como um cliente classe A, por exemplo, que a gente viu aqui, que são extremamente rentáveis. E por último, nós temos aqui clientes de rentabilidade mínima, né? Mas que tem retorno sobre os custos da sua empresa. Ou seja, essa rentabilidade aqui, ó, pode ser melhorada de forma a se tornar adequada ao serviço oferecido. Então essas são, vamos dizer assim, algumas respostas que nós obtemos em relação, né, a essa situação problema número 3. Beleza? E aí nós vamos para a nossa situação problema número 4, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo. Vamos lá? Até agora vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Muito bem, pessoal. Nós estamos indo então para a nossa situação problema número 4. Vamos colocar aqui então no slide, né, o que nós iremos trabalhar junto a essa situação problema. Então, nessa sessão aqui, ou nesse tópico, né, você vai estudar aqui sobre as métricas de mídia de web. Baseando nisso, você vai identificar quais delas são mais viáveis. E nesse momento que está acontecendo tudo isso, em relação ao supermercado e Compre Mais. Dentro desse questão, né, dentro desse questionamento, é importante você descrever aí a utilidade desses recursos e deste negócio especificamente. Logo após, né, será o momento de estruturar o modelo formal de medição de indicadores para a rede Compre Mais, utilizando as métricas vistas nessa sessão e nas sessões anteriores. Beleza? Então é isso que a gente vai começar a pensar. Então, para a gente começar a analisar toda essa questão, a gente vai para alguns conceitos na qual eu consigo fazer um levantamento relacionado aí a algumas métricas relacionadas à comunicação, principalmente questões da web. Vamos colocar no quadro primeiro, onde a gente tem aqui, ó, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o brand awareness, né? Ou seja, eu vou falar aqui um pouco sobre a consciência de marca para a gente traduzir, para ficar mais fácil, tá? Então é um termo que está relacionado ao quê? A percepção de uma marca por parte de um consumidor em relação a uma categoria de produto na qual ela está inserida. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, ó. Quando eu coloco esse símbolo, beleza? O swoosh, que é chamado, né? Ou, que todo mundo, não sei se a maioria sabe, né? Não é certo, não é sorriso, enfim, é a asa da deusa da vitória, da deusa Nike, né? Isso significa esse símbolozinho aí, tá? Então a Nike, quando a gente coloca esse símbolo, a gente começa a ter que tipo de percepção? Automaticamente a gente liga aqui a esse símbolo a determinadas categorias de produto, ou seja, a gente sabe que aquele símbolo da Nike, que a gente acabou de desenhar ali,
é ligado a materiais esportivos. Então, esse tipo de consciência de marca, vamos dizer assim, me ajuda a obter resultados. Então, a partir do momento que eu crio determinada marca, né, que eu crio um símbolo para ela, um símbolo forte, as pessoas começam a ligar elas a determinadas situações, a determinados produtos que estão disponíveis ao mercado. Tá? Vamos pegar outro exemplo bem simples, talvez. Se eu recortasse uma embalagem de Coca-Cola, deixasse só o vermelho com aquela lista branca, a linguagem seria muito fácil, né, do simbolismo. E assim sucessivamente, as 3 listas da Adidas, né, o símbolo da Volks, né, da Petrobras, e assim sucessivamente. Então, as pessoas ligam a esses atributos, tá? Atributos podem ser positivos ou negativos. Vamos também lembrar dessas questões, né? Por isso que a gente consegue entender o que a Clotilde Pérez diz em relação a essas questões de marca, que nós temos sentimentos. Eu tenho marcas que particularmente eu não gosto, tá? E não consumo determinados produtos da marca, não adianta. Não sou impactado por ações, não sou impactado por comunicação, não sou impactado por promoção, nenhum tipo de estratégia relacionada a essa marca dá resultado, tá? Outras já não, outras eu já gosto, já busco informação, vou atrás e assim sucessivamente. Beleza? Vamos continuar aqui então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do engajamento, dessas marcas, onde nós podemos falar o quê, né? Segundo o Faria ainda, ele relata o seguinte, essa questão do engajamento é uma das métricas utilizadas para mensurar resultados da comunicação em ferramentas da web, principalmente nessas questões relacionadas às redes sociais. Então, o engajamento de uma pessoa vai medir aí o número de usuários da rede social que estão engajadas, olha o poder da palavra, que estão envolvidas aqui, ó, com determinadas marcas. E quando a gente fala nessa questão aqui, ó, né, de web, nós estamos pensando em várias situações, como, por exemplo, comentários positivos relacionados à marca, sobre compartilhamentos que determinado post de determinada teve, sobre determinadas curtidas que uma pessoa teve, ou uma marca, no caso aqui, teve em relação a ela, e assim sucessivamente. Ou seja, quando nós falamos nessa questão do engajamento relacionada ao marketing, nós estamos pensando o quê? Na repercussão que determinadas marcas ou situações, na verdade, envolvendo determinadas marcas, repercute dentro dessa questão da web, tá? Uma coisa bem legal para fazer esse cálculo é você pensar nas questões de monitoramento. Então, existem programinhas que toda vez que levar a extensão Buzz Monitor, né, ou esse monitoramento do Buzz, né, de informação, que Buzz, na verdade, dentro da linguagem do marketing, significa você fazer algo, você comunicar algo, Buzz significa buchicho, né? Comentário, você comentar algo. Então, fazer esse monitoramento de comentários dá muito resultado, tá? Então, você vê lá que determinadas marcas, quando colocam alguma coisa dentro da web, seja de alguma mídia social, ela tem uma procura ou uma aceitação muito maior, né? São comentários muito mais rápidos, são curtidas muito mais rápidas, são compartilhamento muito mais rápidos. Por quê? Porque a gente volta lá naquele início. Né? As pessoas têm ligações em relação à marca e eu gosto dela, compartilho tudo o que ela faz. Perfeito? Outra situação que nós temos aqui é a questão da influência. Né? Vamos colocar no slide, vamos tentar entender que a influência na web é o poder realmente aqui, ó, do que a marca, ou o poder que essa marca, né, tem em relação a convencer o seu público sobre algo e também a sua capacidade, né, de prorrogar conteúdo. Então, quanto mais for a sua influência, normalmente, maior será a sua participação do mercado. Ou seja, maior será o seu share, maior será, né, a sua proporção em relação a ela. As pessoas buscarem comprar esse tipo de produto. Então, quando a gente está falando dentro dessa questão aqui, é o tipo de exposição, vamos dizer assim, que é a mais difícil de mensurar. Porque a gente não sabe quem realmente tem influência ou quem realmente exerce a influência em determinadas marcas. Tá? É isso que a gente tem que começar a pensar. Por isso que talvez a gente comece a ver, e isso me incomoda muito de algumas questões, porque eu não tenho uma resposta muito construtiva em relação a essa fidelidade de marca, e não é o assunto que a gente vai discutir hoje, né? Só fiz um parênteses, em relação ao pessoal que tem blog, né? Essas pessoas que são influenciadoras. Comece a perceber,
né? A pessoa ela começa a criar determinado produto, cria, vamos dizer assim, uma aceitação desse produto perante seus seguidores, porque ela tem uma influência muito grande. Depois de 2 semanas, 15 dias, 1 mês, ela já troca o produto, fala, não, olha, esse produto aqui foi substituído por outro que é muito melhor. Ou seja, ela gera uma influência muito grande perante os seus consumidores, tá? E aí sim, não muito importante, né? Deixei por último aqui, por uma falha de slide, vamos colocar no quadro aqui. É a questão da visibilidade, desculpa, né? Estava invertido aí. E a visibilidade, ela diz o seguinte, ela está relacionada com o grau de disseminação das suas publicações na rede. Ou seja, uma ferramentinha chamada Google Analytics, né? Te ajuda e ajuda muito, vamos dizer assim, a saber o que você realmente, né? Quais são as informações que estão sendo disseminadas, de que forma estão sendo buscadas, vamos dizer, essa informação perante os seus consumidores ou as pessoas realmente que estão buscando. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Que esses 3 assuntos que a gente trabalhou agora no final, tanto o engajamento, como a visibilidade, como a influência, elas geram, vamos dizer assim, quando trabalhadas de forma juntas, né, de forma unidas, elas geram uma reputação relacionada à sua marca. Reputação relacionada ao produto na qual você está sendo ofertado. E vamos sempre lembrar o seguinte, quando a gente fala em reputação, isso acho que vale tanto para o movimento da web quanto para o movimento mais, né, presencial, vamos colocar dessa forma, né, físico, elas podem ser tanto de formas negativas quanto de formas positivas. Tá? Então vale aí como você trabalha e principalmente, né, qual é a percepção que o seu consumidor tem em relação a essas campanhas que você está realizando ou essas informações que estão sendo passadas. Vamos lembrar o seguinte, o consumidor é o centro de tudo que a gente faz dentro do marketing. Né? Às vezes você faz uma campanha muito legal, como existem por aí, né? Trabalhando com urso panda relacionado a queijo, enfim, que é muito legal, muito bacana, bem divertida, mas existe o medo, né? Algumas pessoas não gostam de determinadas ações, e elas têm medo. Né? Nós temos os nossos medos interiores. Então isso tem que ser respeitado e o sim vai te dar essa resposta. Fiz uma campanha muito bacana utilizando palhaço. Existem pessoas que não gostam de palhaço, né? Tem esse certo receio. Então não daria resultado para aquilo que você está buscando. Legal? Vamos então aí para a nossa situação problema número 4. Perdão, aqui onde nós vamos identificar quais são as métricas de mídia aqui, né, e web que são mais viáveis para a rede de supermercado na qual nós estamos trabalhando, e aí nós temos algumas métricas aí a serem medidas, né? Então vamos colocar aqui na câmera de documentos para a gente tentar entender um pouquinho essa situação problema número 4. Pegamos aqui uma métrica sobre o retorno de investimento de marketing, né, uma forma de mensuração nesse caso aqui. A ação deve ser monitorada através de relatórios de vendas, de faturamentos. Escolher um período para isso, né? Vamos colocar aqui de os 4 primeiros meses das ações para ver se está dando resultado ou não, para que eu possa mudar. Identifico aqui, ó, a utilidade das estratégias de marketing, né? E vou trabalhar em todas as lojas possíveis, tá? Vamos pensar em participação de mercado. Eu analiso a porcentagem de compradores do setor que compraram na empresa através de uma consultoria especializada. Eu vou contratar, vamos dizer assim, né? De forma anual, a gente vê o período que vai ser realizado. Entendo o grau de competitividade da empresa e vou trabalhar aqui numa marca estabelecida, numa marca única. Vamos falar um pouco sobre talvez aqui a questão do branding, né? Do valor de marca, pesquisa no mercado junto aos seus consumidores para avaliar semestralmente a questão do período, né? Identifico aqui os níveis de satisfação da marca e algumas lojas, tá? Eu vou levantar quais são as principais lojas de região e vou começar a trabalhar. Beleza? O retorno do investimento sobre o marketing. Ó, eu vou fazer relatórios de mensuração, né, através de planilhas. Vou fazer uma junção do relatório escrito mais uma planilha. Essa planilha vai falar aqui, vai me indicar quais são os investimentos relacionados ao marketing. Quero fazer isso de forma bimestral, de 2 em 2 meses. Vou analisar aqui, ó, o retorno de todas as ações de marketing que eu criei, né, e aonde vai ser realizado na matriz da nossa empresa. Ok? Vamos falar aqui um pouco sobre essa questão aí do ticket médio, ou seja, de quantos meus clientes estão comprando. Eu penso aqui, ó, no volume de vendas mensal. Esse volume vai ser trabalhado mês a mês, dividido pelo número de clientes que compram também no mesmo mês. Se eu sei lá que existem, né, 5.000 clientes comprando a R$1.000, né, que vão uma vez por mês, então a gente vai fazer esse cálculo aí. Trabalho de forma mensal. Identifico, né, por que eu uso esse tipo de ferramenta, identifico o investimento mensal de cada cliente através da compra de produtos de empresa. Vou trabalhar onde? Todas as lojas da minha empresa.
Tá? Então é isso que a gente tem que começar a analisar quando nós fazemos essas ações aí relacionadas às métricas de marketing. Perfeito, pessoal? Então, lógico, tudo isso que a gente acabou trabalhando aí, nós passamos dentro do livro de vocês, tá? Então não fugiu nada do que foi trabalhado, né, dentro da questão que vocês têm acesso. E aí, para a gente já chegar e já pensar numa reta final aí, né, para discutir alguns assuntos, vamos para a nossa cápsula número 5. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Muito bem, pessoal, né? A gente está entrando aqui então no momento final. Vamos ver depois se existem já algumas dúvidas relacionadas, né, a tudo isso que a gente discutiu hoje. E aí a gente já passa ali para que nós possamos responder e trocar uma ideia mais, né, diferenciada em relação a tudo que foi discutido. Antes da gente chegar nesse momento de discussão, eu vou colocar um slide aqui para você pensar em novas situações existentes dentro do mercado. Para isso, né, nós colocamos aqui então um site, beleza? Um link aí, ó, de um site para que você possa buscar informações relacionadas a ela. O link está aí, né? É o www.marketingdeconteúdo.com/métricas de marketing com tracinho barra, perfeito? Então esse site aqui ele vai te dar algumas dicas sobre como você pode validar os esforços de marketing realizados por algumas empresas relacionadas ao mercado. Por exemplo, né, como o número total de visitas que as pessoas podem realizar dentro dessa questão da web, né, se está dando resultado, se não dá, né? A gente sabe hoje que existem sites diferenciados, que têm uma proposta diferenciada, que buscam realmente a atenção do consumidor, mas que não geram vendas, simplesmente geram visualizações e assim sucessivamente. Pensa aqui, ó, se esse cara está voltando ou não está voltando a trabalhar, né, o meu site, se ele clicou, gostou, voltou, né, buscou mais algum tipo de informação e assim sucessivamente. Penso, né, nessa questão de tráfego, como que está toda essa influência, quais são os dispositivos móveis, se está tendo utilização ou não. Às vezes você criou um site lá, né, e esse site também é desenvolvido para dispositivos móveis, então fica muito mais fácil o acesso a esse cliente. Vamos pensar que hoje está muito fácil acessar tudo, né? Através do seu próprio mobile, do seu smartphone, você consegue ter acesso a várias informações existentes dentro do mercado. E por último aqui também, por que não? Vamos pensar aqui, ó, como que estão, né, os cliques, que dá para fazer um cálculo aí, né, de busca, enfim, de acesso, até mesmo assuntos correlacionados ao seu, né, ao seu empreendimento. Então aqui só para a gente provocar novas situações, é uma dica que os professores dão aqui para que vocês possam buscar informações correlacionadas a tudo aquilo que foi trabalhado, vamos dizer assim, e será trabalhado, né, futuramente como vocês, né, futuros profissionais de mercado, ok? Então, para a gente começar a pensar já, vamos dar uns minutinhos aqui para a gente buscar algumas informações, né, passadas por vocês, e a gente já começa a discutir algo relacionado às dúvidas. Vamos lá?
Pessoal, já voltamos aqui com algumas discussões para que a gente possa conversar um pouquinho em relação ao que foi trabalhado na aula de hoje, né? Então, temos aqui já uma pergunta, o pessoal da Bahia está dizendo ali, ó, bom dia, professor, né? As respostas às situações problemas ficam disponíveis para os alunos? Não ficam disponíveis para os alunos, tá? Mas eu vou fazer um acordo aqui de cavalheiros com vocês. Eu vou conversar, não sei se eu consigo encontrá-los, né, na data dessa aula, mas eu posso conversar tanto com o professor Henry quanto com o professor Everton, para que eles possam disponibilizar, vamos dizer assim, esse material que foi trabalhado aqui no fórum dos alunos, perfeito? Para a gente acordar aqui. Então eu falo com eles, peço encarecidamente, já que eu estou substituindo ambos, eu não tenho acesso ao fórum, dá para perceber que tanto a aula atividade quanto os fóruns não sou eu que realizo, é o professor Henry, então eu já discuto com o professor Henry isso e peço para ele disponibilizar para vocês nos fóruns, que eu acho que fica melhor, perfeito? Vamos lá, o pessoal de Minas Gerais está dizendo aqui, professor, fazendo uma analogia entre os bancos privados, podemos afirmar que o Banco Bradesco possui as métricas de marca e de mercado? Sim, né? O Bradesco é considerado uma das marcas mais caras do Brasil, a segunda marca mais cara, se eu não me engano. Está perdendo ali para o Itaú, segundo o relatório do Interbrand, perfeito? E ele trabalha muito bem essas questões, tá? Tanto que aí não vou me lembrar por tempo, tá? Me desculpa, não sei se faz 10 anos, 15 anos, ele fez toda uma reformulação, vamos dizer assim, na sua logomarca. Ele reformulou, tá? Tem todo tudo aquilo que é desenhado dentro da logomarca do Bradesco tem um significado, tá? Não vou lembrar muito de cabeça todos, mas ele tem essa questão muito bem aplicada. Se tem essas questões muito bem aplicadas, você tem um retorno de mercado muito maior. Tá? Muito mais fácil, pode ver que ele está em todas as mídias, né? O Bradesco, né, utilizou como forma do Brasil, foi uma sacada muito grande do Washington Oliveto ter feito aquilo, que pode ser utilizado em qualquer competição na qual o Brasil faz parte, enfim, valorizou muito essa questão da marca. Legal? Outra pergunta aqui, ó. Professor, gostaria de saber se o pós-venda pode ser um diferencial competitivo para agregar valor à empresa. E quando, né? Duas perguntas na verdade. E quando uma empresa vende, né? Quando ela é vendida, se a marca pode valer mais do que a empresa. Tá, vamos tentar explicar aqui. Pós-venda é diferencial competitivo? Depende, né? Hoje nós sabemos, devido à questão da educação dos nossos consumidores, não no sentido de berço, eu quero que vocês deixem claro isso, quando eu falo em educação, a gente não está falando no sentido de berço, aquela coisa que a gente tem no cotidiano, mas sim a educação da forma de buscar informações sobre produtos e serviços do mercado. Essa questão da educação está muito bem aflorada. Então nós pensamos o seguinte, né? Determinados consumidores, eles já acham e acreditam que isso não é um benefício que a empresa pode ofertar. Então, quando nós criamos um produto, nós temos 3 etapas para se seguir. A primeira, eu entendo os benefícios desse produto, né? Eu penso no que para ele foi criado, quais são as necessidades que ele tem que atender o seu consumidor. Passo por uma etapa onde eu coloco o design, coloco o nome, coloco a marca, coloco a cor, precifico o mesmo e trabalho uma etapa muito mais ampla, que nós chamamos de ampliação, onde nós colocamos alguns atributos. E o pós-venda é um dos atributos inseridos dentro dessa questão da ampliação de produto, tá? Mas aí o que a gente tem que começar a analisar? Que a partir do momento que nós, consumidores, entendemos que essa ampliação, né, já existe, no caso do pós-venda, que é algo corriqueiro hoje, né, nós imaginamos que todas as empresas devem fazer um pós-venda. Então, a partir desse momento, eu tenho que começar a pensar em outras situações, tá? Para encantar realmente o cliente. Talvez o pós-venda hoje seja algo comum, que não era no passado, né? Nenhuma empresas no passado pensavam nessa questão do pós-venda. Né? Uma questão para substituir talvez a questão do pós-venda seria a questão do agradecimento. Tá? Por exemplo, pegar o seu telefone, em vez de ligar para perguntar como foi a execução do produto, de que forma está sendo utilizado, né? etc. A hora que o cliente sai da sua loja, dá um dia, liga para ele e agradece ele por ter participado do cotidiano da empresa, né? Nenhuma empresa faz isso. Eu nunca recebi uma ligação falando, cara, obrigado, velho, por você ter comprado meu produto. Nunca ninguém fez isso. Agora, né, depois, para ofertar outras questões, eles fazem de uma forma muito bem clara. Mas tem muita empresa que faz um pós-venda de uma forma ilegal, que agrega muito valor à marca. Isso é fato. Segunda pergunta aqui, né? Tem empresas que valem mais? Tem, né? E isso é um atributo que a gente esquece. A gente esquece de calcular o intangível. Vamos imaginar que você queira vender aí, né? Que você está querendo vender a sua empresa. Esquece de colocar o valor da marca, né? A gente tem uma marca lá que faz 20 anos que está no mercado,
extremamente consolidada, né? E esquece desse atributo de 20 anos de marca, de 20 anos de serviço, 20 anos prestando atendimento à comunidade, 20 anos atendendo o consumidor de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais objetiva, né? Salientando, resolvendo todas as situações ali que tinha em relação ao consumidor. Então é isso que a gente tem que começar a pensar, fazer esse cálculo. Vamos só lembrar alguns, né? Segundo o relatório da Interbrand que eu passei para vocês ali. 2016, as marcas mais caras do mundo, não vou lembrar todas, lógico. Apple é a primeira, 180 bilhões. Microsoft, segundo, não vou lembrar de cabeça. E a terceira, Coca-Cola, valendo aí, né, 85 bilhões de dólares, tá? Então, se a gente for analisar, lógico, o físico vai ter um pouco mais, mas esses 85 bilhões só vale a marca. Então, vale a pena, talvez, fazer essa questão do cálculo aí também, tá? E muitas esquecem. O pessoal de Minas aqui perguntando qual a importância de conhecer o comportamento do consumidor. Toda. Um profissional de mercado, não vou usar a linguagem de marketing aqui, nem de administrador, mas um profissional de mercado fazendo essa junção, tem que conhecer o comportamento do consumidor, tem que entender, né, essa questão do seu consumidor, saber realmente quem ele é. Quando a gente fala em saber quem ele é pensar realmente quais são os atributos que ele tem, o que ele gosta de fazer, como ele gosta de comprar, da forma que ele gosta de agir, enfim. Se eu tenho essas informações, pessoal, eu consigo criar produtos e serviços para atender realmente a necessidade desse consumidor. Tá? E aí eu consigo criar, e aí a gente viu algumas frases ali, ó, saber quem são os consumidores que gastam mais, saber consumidores que gastam menos, né? Saber criar produtos e serviços de forma customizada para atender essa questão de consumidores. Então é crucial fazer o conhecimento aí dos seus consumidores, tá? Saber o estudo de mercado. Eu acho fantástico a disciplina de comportamento do consumidor, né? Temos mais uma aqui. É o pessoal lá do Distrito Federal perguntando, né, ou pedindo para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão do home. O home é o retorno sobre os investimentos de marketing, tá? Diferente do ROI, que a gente faz um retorno sobre os investimentos gerais, de uma forma ampla, né? O ROI, eu crio um produto, eu quero saber se ele está dando resultado, né? Criei um serviço, quero saber se está dando resultado. O home, ele se diferencia dessa questão. Por quê? Porque eu só vou trabalhar com ações relacionadas ao marketing. Tá? Uma campanha de comunicação, por exemplo. Resolvi criar uma campanha de comunicação, quero ver se ela está dando resultado. Como a gente explicou ali, ó. Às vezes eu faço lá uma pesquisa, né, de 4 semanas, um mês e meio, para ver se está dando resultado esses investimentos que eu crio em relação a essa campanha de comunicação. Vamos voltar em aulas anteriores, né? Eu expliquei, a gente conversou aqui sobre essa questão do processo de comunicação. Eu crio a mídia, né? Escolho o canal, faço toda essa questão da linguagem. No meio do caminho, todo mundo fica sabendo, não só o meu consumidor, mas também o meu concorrente. E ele faz o quê? Ele cria um ruído para tentar atrapalhar. E a partir do momento que ele tenta atrapalhar toda essa questão, né, eu tenho que ver se a minha campanha está dando resultados ou não. E o home vai me dar essa ação. Beleza? Pessoal, nós encerramos aqui então a nossa participação, espero que vocês tenham gostado aí desses 4 encontros. Tentei aqui passar um pouco sobre todo esse questionamento relacionado ao marketing, perfeito? Então, como nós acordamos aí já fizemos um acordo aqui de cavalheiros em relação a essa última, né? Esse material, vou pedir tanto o professor Henry quanto o professor Everton possa disponibilizar para vocês no fórum na qual eles estão discutindo outros assuntos relacionados. Beleza? Obrigado pela oportunidade e até a próxima. E a gente encerra aqui, então, a nossa última aula com um vídeo aí, né, sobre o caminho de aprendizagem. Vamos lá? Em um mercado competitivo em que temos que investir um grande capital para criar uma empresa, é importante saber como medir os resultados desses investimentos. Medindo esses resultados, é possível monitorar o nível de eficiência das estratégias utilizadas. Nesse caso, os gestores precisam refletir sobre o que é importante medir em relação ao mercado de forma geral, levando em conta também os objetivos da empresa, o público-alvo e a concorrência. Além disso, como existem diversas métricas, é importante saber qual delas será utilizada, para que ao final do processo o resultado saia como o previsto. Dentre elas, podemos destacar as métricas de marca e mercado, as métricas financeiras, as de clientes e as de mídia e web. As métricas de marca e mercado têm como objetivo analisar resultados a partir de indicadores, para que as empresas possam saber se as ações planejadas estão provocando as reações desejadas no mercado.
As principais métricas de marca e mercado são valor de marca e mercado, marketing share, brand equity e top of mind. Valor de mercado é o preço de um bem ou serviço. Esse preço é estabelecido de acordo com a oferta e a demanda do produto. Market share é a fatia de mercado que uma empresa detém em relação ao tamanho total do mercado. Brand equity é o valor atribuído ao que o consumidor sente em relação a determinado produto. Esse valor pode ser positivo quando os clientes se relacionam e falam bem do produto, ou negativo quando isso não acontece. Já top of mind é o termo usado para nomear a primeira marca lembrada pelo consumidor quando pensa em uma categoria de produtos. Além das métricas de mercado, temos também as métricas financeiras. Esse tipo de métrica é importante, pois através dela as empresas podem monitorar resultados, aumentar a eficiência das estratégias de marketing e também melhorar os resultados financeiros. As métricas de clientes auxiliam as empresas na decisão de investimento em estratégias de conquista e manutenção de clientes. Para isso, a empresa deve criar e entregar valor aos clientes, no que se refere a bens, serviços e estratégias. E os clientes, por sua vez, devem retribuir este valor à organização, através do lucro proporcionado, lealdade e qualificação da marca. Por fim, temos as métricas de mídia e web, que possuem a função de verificar o nível de eficiência das estratégias de comunicação, sejam elas online ou offline. Agora que você sabe mais sobre planejamento e estratégias de marketing, pode pesquisar a fundo os tipos de métrica e a combinação delas. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!